Bom dia, graça e a paz de Jesus ao seu coração. Mais um dia, mais uma oportunidade de fazer diferente. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs e é a causa de nós não sermos consumidos. E as misericórdias do Senhor não têm fim. Oh, glória a Deus, né? Que bênção! Hoje eu queria falar com vocês sobre 5 características que devem fazer parte de uma família que tem Deus. Família é um presente de Deus. Nós amamos a nossa família. Nós fazemos de tudo por ela. Nós somos capazes de dar a vida pelos nossos filhos. Se um fica doente, a gente só falta pedir para Deus: Deus, põe em mim a doença e tira dele, porque a gente preferia que fosse na gente, porque o que a gente tem de mais precioso é a nossa família, é o nosso esposo, a sua esposa, é os nossos filhos, né? E aí depois vem os nossos sobrinhos, depois vem os nossos netos, vai indo. Mas são tesouros, presente de Deus para a nossa vida. E às vezes a gente olha e fala, nossa, o que seria de mim se eu não tivesse a minha família, né? Então lembre-se todo dia de agradecer a Deus por cada um da sua família, porque eles são presentes preciosos. Nós temos que ser gratos pelas vidas deles e fazer de tudo para fazê-los felizes enquanto estão conosco. Então, eu queria falar 5 características que não devem fazer parte da nossa família. Uma família que serve a Deus é uma família que é exemplo no seu bairro, é exemplo para as outras pessoas, para os parentes. Então, essa família, ela precisa estar dentro do que a palavra de Deus chama, né, para ela estar. E ela vai mostrar, ela vai dar testemunho do amor de Jesus, ela vai dar testemunho de como a palavra de Deus transforma, se ela não tiver essas características. A primeira que eu gostaria de ler com vocês na Bíblia hoje está em Efésios 4:31. E Efésios 4:31 diz assim: longe de vós toda amargura e cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Uma primeira coisa que não pode ter na casa de um cristão, na casa de uma pessoa que busca Deus: gritarias. Gente, coisa mais feia é barraco, coisa mais feia é briga. Os vizinhos escutam, os vizinhos estão atentos, eles falam: como pode uma família que se ama, uma família que vive servindo a Deus, que todo domingo vai junto para a igreja, ficar com essa ira, com essa raiva, com essa gritaria, com essa briga, sabe? Briga para lá, briga para cá, e às vezes sai até palavrão, coisa que não deveria sair da boca de um cristão. Então a Bíblia fala: longe da sua casa, longe de vós, toda gritaria, toda raiva, toda ira, toda cólera. Então isso, gente, não pode acontecer nem entre pais com os filhos, nem os marido com a esposa com o marido. É muito feio, dá um péssimo testemunho, cria um clima na casa horrível, ofende, magoa, porque ninguém gosta de ser tratado assim. Isso não é atitude, a Bíblia está falando: longe de vocês essas coisas. Essas coisas não foram feitas para nós, os filhos salvos de Deus. Aquela pessoa que busca, que ora, que lê, ela tem que viver aquilo que ela lê, aquilo que ela busca na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala: contenha a sua ira, tenha domínio próprio, sabe? Não fica com cólera, com raiva, indo pra cima e brigando. Você não pode nem gritar, muito menos, né, levantar a mão. Então, uma família que quer dar um bom testemunho na onde ela vive, ela não briga, não grita, ela conversa, ela tem diálogo. E isso que nós precisamos aprender, nós precisamos ensinar uns aos outros. Se essa é a sua dificuldade, peça a Deus sabedoria, peça a Deus domínio próprio, comece a se dominar, acalma, deixa para falar quando tudo estiver calmo, deixa o outro falar tudo o que ele tiver para falar, aguenta, ora, pede sabedoria de Deus. No outro dia, quando tudo estiver calmo, você volta e conversa com a pessoa que está irada, você volta e conversa com a pessoa que está nervosa, porque se os dois ficar batendo de frente, ficar querendo falar um mais alto do que o outro, vai ter briga. Vai ter discussão, um vai acabar falando alto, o outro vai acabar gritando, e você
você vai ofender a pessoa que você ama, você vai ser ofendido por uma pessoa que você ama e você ainda vai dar um mau testemunho da sua casa para os seus vizinhos. A segunda coisa que não pode acontecer é não resolver os conflitos. Isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque para não ter conflito, para não ter problema, às vezes a gente quer deixar para lá. Mas tem coisas que precisam ser resolvidas, porque senão a gente vai acumulando aquele tanto de coisa que tá tanto de mágoa. Ai, fulano fez isso pra mim, mas é porque ele fez isso pra mim. Não, ela fez aquilo, ela falou aquilo outro dia. Ah, deixa quieto, deixa quieto. Aí o dia que você explode, você faz o quê? Pum! Você joga tudo na cara, joga tudo. E aí tem um versículo, lá em Efésios também 4:26, que diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha. O que ele está querendo dizer aqui? Falou, olha, às vezes a gente fica nervoso. Quem não fica? Todos nós. E a gente fica muito bravo. Só que uma coisa é você ficar nervoso, uma coisa é você ficar com ira, ficar bravo. Outra coisa é você colocar isso para fora. A partir do momento que eu grito com uma pessoa, a partir do momento que eu sou violenta, seja em palavras, seja em ação, eu estou pecando. Né? Porque Deus fala que nós temos que tratar, a palavra de Deus fala que nós temos que tratar todos com amor, com gentileza, nós temos que ser mansos e humildes de coração, como é o nosso Jesus. Então, quando nós ficarmos irados, quer dizer, ficar irado, ficar nervoso, não tem problema, a questão é pecar, né? Então, nós não devemos pecar. E o que nós temos que fazer? Antes que o sol se ponha, a ideia, não vá dormir brigado com a sua esposa, não vá dormir brigado com o seu esposo, resolva os conflitos daquele dia, peça perdão, peça desculpa, se foi você que errou, peça perdão, peça desculpa, se não foi você, procure mesmo assim, sabe, a reconciliação. Né? A gente erra, todos nós somos humanos. Um dia vai ser um, outro dia vai ser o outro. Um dia a gente vai ficar nervoso, outro dia o outro que tá nervoso. Mas a Bíblia diz: não durmam, não deite, não coloque a cabeça no seu travesseiro sem acertar o seu erro daquele dia, sem corrigir a sua falha, seja com seus filhos, seja com seu marido, seja com a sua esposa. Peça perdão, busque sabedoria de Deus, vá lá e tenta resolver. Não durma com o problema. No outro dia é outro dia, então resolva hoje e viva em paz. Outra questão que a palavra de Deus coloca é que a sua casa tem que ter espaço para a oração. Tanto a sua família precisa te ver orando e você precisa orar por cada um da sua família. Lembrar de colocar cada um na presença do Senhor. E a sua família precisa orar com você também. Tire momentos para orar junto com a sua família. Ore por cada um. Coloque a vida espiritual de cada um nas mãos de Deus. Coloque a vida financeira de cada um. Coloque a saúde. Cubra a sua família. Cubra as pessoas que você ama com a oração. Isso é fundamental e não pode de jeito nenhum faltar no lar cristão. Naquele lar da pessoa que busca a Deus, ele precisa ser coberto com oração. Sabe? Ore por cada um, coloca lá no seu caderninho o nome de cada um e ore por cada um, citando um por um e cada necessidade de cada um. Não vai falar assim, abençoa os meus filhos, meus netos, Não. Abençoa fulano. Qual que é o problema do fulano? Qual que é? O que o meu filho, Richard, ele precisa? Sabedoria para quê que eu tô pedindo para ele? Direcionamento no que, né? Então, coloque, seja específico com os pedidos. Quanto mais específico você for, mais você vai ver a resposta de Deus na sua vida, na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos, da sua mãe, do seu pai, da sua família. Ore pela salvação de cada um. Peça para que eles conheçam o amor de Deus, porque a única coisa que nos transforma e nos salva é o amor de Deus. Outra coisa, isso está escrito em Tiago 5,16. Orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Orai uns pelos outros. Peça a cura da alma, peça a cura do espírito, cura espiritual, para que ele entenda realmente quem é Deus e o amor que Deus tem por ele. Outra coisa que a gente não pode deixar sem ter na nossa casa é tempo de qualidade. Nós precisamos estar preparados para estar com os nossos
às vezes fazer uma viagem, às vezes passar um dia, às vezes fazer um jantar, fazer um almoço. A vida é tão corrida, tão louca, que quando a gente vê, passou-se um ano e a gente nem sentou e a gente não teve junto, a gente não fez nada. Nem que for para ir na pracinha, sentar um pouquinho, brincar um pouco, andar um pouco, fazer alguma coisa, mas faça algo junto. Tenha sempre um tempo de qualidade, né? No Provérbios 31, a gente encontra o exemplo da mulher virtuosa. E a mulher virtuosa, lá tem um versículo que diz assim: quando chega o inverno, ela não precisa se preocupar, porque já preparou roupas quentes para toda a família. É uma mulher que prepara, que cuida da sua casa. Então, ela dá ali, ela dedica tempo para cuidar de cada um deles. Então, dedique tempo para cuidar daqueles que Deus te deu. E por fim, não deixe a sua família na sua lista lá de prioridades, lá por último. A sua família é o seu primeiro ministério, não é o seu primeiro amor. O seu primeiro amor é Jesus, mas depois de Jesus é dela que você tem que cuidar, você tem que ensinar, você tem que valorizar. Então, cuide da sua família, valorize a sua família, mostre que você ama cada um dos seus. Faça com que eles se sintam amados. Cobre eles com a oração, com a bênção de Deus. Chama sobre a sua família a bênção de Deus. Não grite, não brigue, não fique com mágoa, com rancor. Perdoe uns aos outros e vivam para a glória de Deus. Vamos fazer, cuidar, tratar com amor, com carinho o presente que Deus nos deu. Cada membro da sua casa, cada um é um presente precioso de Deus. Então, cuide com carinho e cuide com amor. Que Deus te abençoe, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, faça prosperar a paz na sua casa, as bênçãos espirituais, materiais, que você seja exemplo para cada um dos seus e que você leve o amor de Jesus ao coração de cada um deles. E que a graça de Jesus te cubra nesse dia. Amém?